seguinte, vocês, por favor, comentem com os coleguinhas, falem para eles estudarem bastante, para fazer as listas todas que eu havia passado anteriormente, porque é muito importante. Tem muito spoiler nas minhas listas, então aproveitem bastante. Moçada que está vendo aqui a minha tela, tem alguma dúvida específica? Tem alguma coisa? Porque ontem o Pedro Paulo me mandou uma pergunta que foi a seguinte: Edmar, esse lance de construção da identidade nacional, que é uma coisa assim, é uma coisa abstrata para a gente pensar, mas é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. É um momento em que o Brasil está tentando entender, afinal de contas, o que é o Brasil, o que é ser brasileiro, enfim, né? E aí, bem, para esse tipo de coisa, para esse tipo de construção, o Brasil precisava recorrer a alguns símbolos. E aí, por um lado, Dom Pedro II queria justamente resgatar essa identidade indígena, que é uma coisa artificial. Qual é a ligação efetivamente, por exemplo, que o Império tem com os indígenas? Uma relação muito ruim, na verdade, porque pouco se fez para se conhecer o que se passava na vida das populações mais tradicionais, enfim. Aí, de repente, o índio, a figura, a representação do índio, do indígena, é trazida para legitimar a formação do Brasil. Para mim, aquela imagem é a mais emblemática de todas. Aquela imagem de Dom Pedro sendo coroado por um indígena, porque a gente percebe que, de fato, o indígena tem lá um cocá, tem lá alguns símbolos, né, indígenas, mas, ao mesmo tempo, o indígena tem pele branca e ele também ele tem os traços europeus. E aí, qual que é o meu ponto? Por mais que ele tente resgatar essa identidade indígena, ele faz isso de uma forma superficial, e além de fazer superficial, ele não consegue se desvencilhar dessa caracterização europeia, desse modelo civilizacional europeu. Então, quem traz os parâmetros identitários para o Império é a Europa, mas ele forçosamente, artificialmente, ele tenta resgatar as tradições indígenas. Enfim, para resumir a história, Dom Pedro II está preocupado em construir a imagem do Segundo Reinado, a imagem do Império e a imagem do Brasil. Para isso, ele resgata as raízes indígenas, faz isso de uma forma superficial, mas não consegue se desvencilhar também das suas tradições europeias, né? Bem, e aí com isso, mas algumas coisas pegam, outras não, mas algumas coisas pegam. Por exemplo, essa relação meio contraditória que a gente tem com as populações indígenas. Por um lado, a gente lá, quando chega o dia do índio, aí a gente coloca o cocar nos meninos, a gente, enfim, né? Aí faz os meninos até fazer aquelas dancinhas estereotipadas, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem uma relação extremamente de desleixo mesmo. Porque, por exemplo, atualmente, em várias reservas indígenas estão sendo destruídas, estão sendo invadidas, e como que a população brasileira se mobiliza para proteger as populações tradicionais? De forma alguma, né? Poucas manifestações são feitas para proteger essas populações. Peraí, deixa eu só... Vou pedir meu filho para falar um pouco mais baixo, que ele está falando muito alto. Peraí, só um momento. Lucas, meu filho, toda aula você está falando, você está gritando, pelo amor de Deus. Toda vez que eu estou dando aula, você está gritando. Bem, então eu estava falando, pessoal, que então, Dom Pedro se empenha bastante nessa construção da identidade nacional, resgatando por meio da divulgação do Império, por exemplo, as pinturas, as imagens, a iconografia, ela é mostrada justamente para tentar mostrar um imperador
que o imperador moderno, mas o imperador ao mesmo tempo tradicional, o imperador que resgata as raízes brasileiras. Então essa questão essa questão da construção do que é o Brasil é fundamental ao longo de todo o segundo reinado, porque o Brasil não existe. O Brasil não existe. A gente, quando nasceu, o mundo já estava aí. E aí, portanto, o Brasil, o presidente, não sei o que lá, enfim. Agora, isso não existia no século XIX. Hoje tá bom, viu? Meus bichos brigando uns com os outros, meus filhos falando alto. Mais um minuto, peraí. Sai. Pronto, agora não vou interromper mais não. Bem, e então, como eu estava dizendo que o Brasil não existia, então ele precisa ser construído, seus símbolos, o que é a pátria, o que nos liga enfim, né? O que nos torna brasileiros, o que é o Brasil? São perguntas que apareceram lá, conscientemente e inconscientemente, tá? Bem, Dom Pedro, ele ficou no poder 49 anos, e aí muitas coisas aconteceram, é muito tempo, é quase meio século, né? E aí, então, nós vemos Dom Pedro nascer, crescer, amadurecer e envelhecer. Então, nesse período, o Brasil teve algumas chances, o Brasil teve algumas possibilidades que talvez nós não tivemos novamente. Algumas possibilidades de crescimento, algumas possibilidades de desenvolvimento e por aí vai. Principalmente ali a partir da década de 50, 1850, o Brasil teve algumas chances em que não aproveitou. Bem, de qualquer modo, o que eu quero destacar, enfim, a gente já falou dessas coisas do desenvolvimento, o que eu quero destacar é que, embora o período anterior ao segundo reinado tenha sido muito conturbado, que foi o período regencial, a presença de Dom Pedro, a figura dele, o que ele representava para as pessoas, já fez com que criasse um ambiente de estabilidade. Nunca foi muito estável, não. Comparado ao período regencial, beleza, assim, o período regencial foi uma zona. Mas o segundo reinado, nessa comparação, foi muito melhor. Houve muitas revoltas, houve muitos problemas, mas muito menos impactantes do que o período regencial. No período regencial, nós tivemos a ameaça iminente, bem concreta, bem factível, da desarticulação do país. Agora, no segundo reinado, as revoltas que se apresentaram, que aconteceram, o Brasil tinha uma estrutura estatal muito mais organizada para lidar com essas questões. A gente destaca, por exemplo, alguns conflitos que aconteceram na região do Prata, que no final na região do Prata é a região ali na bacia do Rio do Prata, né? Que envolve o Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Então, uma divergência imensa de interesses ali fez com que esses países se envolvessem em conflitos. O Brasil teve tretas com a Argentina, teve tretas com o Uruguai, teve tretas também com o Paraguai. E todo mundo teve treta um com o outro, né? E essas tretas, então, culminaram com a Guerra da Tríplice Aliança, ou a Grande Guerra, ou a Guerra do Paraguai, como nós chamamos aqui no Brasil, né? E a Guerra do Paraguai, ela é decisiva para a história do Brasil por diversos motivos. Primeiro, porque é uma guerra que foi por muito tempo tida como ela foi exaltada pelos brasileiros como um local em que nós vencemos a Guerra do Paraguai. E para que isso pegasse, para que esse discurso pegasse de que nós vencemos a Guerra do Paraguai e libertamos o Paraguai do ditador Solano Lopes. Então, para que as pessoas não fizessem assim, tivessem crise de consciência, então a justificativa foi a de que o Brasil fez uma missão civilizadora. Qual a missão civilizadora? Libertar o Paraguai dos ditames da maldade do Solano Lopes. Porque a gente sabe que não é isso. Aí, por um outro tempo, a gente utilizou muito um discurso de que a Guerra do Paraguai, na verdade, quem provocou a guerra foi a Inglaterra. Porque a Grã-Bretanha, viu, Davi? Porque a Grã-Bretanha estava interessada
no mercado em que o Paraguai estava explorando. Explico. De uma forma geral, assim, os países sul-americanos estavam em desenvolvimento, estavam se desenvolvendo, o Brasil estava investindo na linha ferroviária, o Brasil estava investindo em linha de telégrafo e por aí vai. Entretanto, tudo isso que o Brasil fez foi com tecnologia britânica. Bem, o Paraguai era um país mais desenvolvido por causa das condições. Se você comparar com as condições adversas, o Paraguai não tem acesso ao mar. Então, o Paraguai precisa dos rios ali para chegar até o mar. Então, diante das condições que o Paraguai enfrentava, o Paraguai conseguiu se desenvolver até de forma muito interessante. E aí a gente dizia antigamente que a Grã-Bretanha, percebendo que havia um concorrente ali dos seus interesses econômicos, estimulou Brasil, Uruguai e Argentina para entrarem em guerra para destruírem o Paraguai. Só que esse discurso, esse tipo de ideia não é verdade, não é verdade. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, ela participou da Guerra do Paraguai, mas ela participou porque ela foi chamada, na verdade. Todos os países, principalmente o Brasil, necessitavam muito dos negócios da Grã-Bretanha. E aí, o que acontece? A Grã-Bretanha estava lá na sua majestade, com a sua majestade. Grã-Bretanha era a grande oficina do mundo, produzia produtos que eram consumidos em todos os lugares do mundo, era o maior império de terras não contínuas do mundo, foi o maior império de terras não contínuas do mundo, um império onde o sol não se punha nunca, porque onde estava sol, e aí quando aqui não tinha mais sol, lá do outro lado tinha, então era um império gigantesco. Então a Grã-Bretanha estava lá na sua majestade. E aí o pessoal, o que acontece? O pessoal percebe que o conflito é iminente, ali em 1864, e aí, o que eles fazem? Eles começam a recorrer, mandam lá um WhatsApp para a Grã-Bretanha e falam assim, oh, vocês podem me ajudar? Então, a Grã-Bretanha vai financiar, vai fornecer empréstimos e também armamentos para a guerra, porque o Brasil, inclusive, se o Brasil não tinha pessoas para compor as forças militares, menos ainda teria armas. Então, o Brasil precisou recorrer aos empréstimos e aos armamentos britânicos para conseguir uma vantagem militar contra o Paraguai. No final das contas, inicialmente a guerra ela se desenvolveu entre os brasileiros, de um lado, brasileiros, uruguaios e argentinos contra os paraguaios. Só que no final, a partir de 1867, a guerra ficou principalmente entre o Paraguai e o Brasil. E aí, no final das contas, o que acontece? O Brasil tem poucas vantagens. O Brasil sai muito prejudicado economicamente da Guerra do Paraguai. E por que sai? Porque ele contraiu muito empréstimo, e aí ele vai ter que se endividar bastante para pagar isso. E outra coisa, nós tivemos ali alguns ganhos territoriais, Mato Grosso do Sul, enfim, mas nada muito significativo. E no final das contas, então, o Brasil ele sai endividado, ganha um território lá e assiste o fortalecimento do exército, principalmente do oficialato. Os oficiais brasileiros, percebendo que os interesses do Império eram diferentes dos interesses deles, começaram a se revoltar, começaram a escrever, começaram a denunciar Dom Pedro II, e aí começaram a entrar, ter treta, atrito, né, com Dom Pedro II. O exército vai se fortalecer tanto, e o que é interessante é que é o seguinte, militares no Uruguai, na Argentina e no Brasil, que tiveram bastante destaque na guerra, no final das contas acabaram sendo líderes dos seus países. Por exemplo, 2 militares que participaram da Guerra do Paraguai vão se tornar presidentes do Brasil. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Então, eles participaram da guerra e depois vão se tornar presidentes do Brasil. Isso acontece também na Argentina, isso acontece também no Uruguai. Enfim, então, portanto, quem sai fortalecido da Guerra do Paraguai não é o Brasil como nação. Quem vai sair fortalecido é o Exército. E o Exército ele começa a perceber que, socialmente, o Brasil é uma catástrofe. Por quê? Porque foram prometidas algumas coisas
para o exército mesmo, para recrutar os soldados, e aí eles pegaram escravizados e foi prometido a esses escravizados que eles seriam forreados. Então, algumas promessas não foram cumpridas, os soldados, os oficiais de carreira, não tiveram aumento salarial, era uma coisa que eles demandavam, que eles queriam, enfim, aumento salarial. E aí, com o fim da guerra, houve um desgaste entre o exército e o império, e o exército começa, então, começa a publicar, alguns oficiais começam a se manifestar publicamente. Então, eles começam a escrever, por exemplo, em jornais, fazer denúncias mesmo contra Dom Pedro II. Aí até que tem uma normativa da proibição de militares se manifestarem politicamente. Mas, no final das contas, enfim, ninguém consegue conter, né? Ninguém consegue conter os militares, que vão se articular e vão ser os grandes responsáveis para a derrubada de Dom Pedro II. A proclamação da República Brasileira, que aconteceu no dia 15, né, de 14 para 15 de novembro de 1889, foi um golpe militar, porque não havia uma articulação, nem mesmo os militares sabiam exatamente, quer dizer, alguns sabiam, mas a grande massa militar não sabia. E outra coisa, hoje a gente olha para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica, cada um tem a sua especificidade. Mas naquela época, eles estavam muito distantes uns dos outros, porque nem tinha aeronáutica, inclusive, né? Mas tinha a Armada, tinha a Marinha. E a Marinha era monarquista. A Marinha era muito fiel ao governo de Dom Pedro II. Tanto é que a primeira revolta que vai acontecer depois da proclamação da República vai ser uma revolta da Marinha contra o presidente da República, contra o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, portanto, a Marinha era mais fiel à monarquia do que o Exército. O Exército, até um determinado momento, era também. Só que os desgastes decorrentes da Guerra do Paraguai vão fazer com que Exército e o Império fiquem em contraposição, fiquem ali em discórdia, e aí o Exército vai dar o golpe militar. Bem, mas acontece que, por exemplo, nosso primeiro presidente, o Deodoro da Fonseca, ele era monarquista. Ele politicamente assim, ele tendia muito mais à monarquia do que à república. Quem queria a república, na verdade, era o médio oficialato. É porque é o seguinte, o exército, a hierarquia do exército, hoje é um pouco diferente, mas era mais ou menos o seguinte, eu não sei exatamente não, você tem os praças. Quem são os praças dentro da hierarquia? Soldados, cabos e sargentos, e subtenente. Essa galera é uma praça. Geralmente, esse pessoal vem de classes mais pobres, é demandado menos escolaridade deles, e aí, então, é a galera mais da atuação, ostensiva, que trabalha ali no dia a dia, enfim. Né? Então, esses são os praças. Tem um médio oficialato, que é composto ali de segundo tenente, primeiro tenente, capitão. E tem um alto oficialato, que aí é composto, por exemplo, atualmente por general, coronel, tenente-coronel, major. Então, esse é o alto oficialato, e tem o médio oficialato e tem os praças. Bem, então o alto oficialato, eles são pessoas mais tradicionais. O alto oficialato era mais monarquistas. Quem era mais entusiasta pelas ideias republicanas era o médio oficialato, que eram tenentes e capitães, que queriam mudanças mais radicais, né? Queriam mudanças na estrutura do Estado brasileiro. E aí por quê? Porque eles também foram muito influenciados por ideias que vinham lá da Europa para fazer as mudanças acontecerem no país. Bem, de qualquer modo, então, o impacto da Guerra do Paraguai, politicamente falando, vai fazer com que o Exército se fortaleça e o Exército, então, ele vai liderar o golpe militar, a proclamação da República. Muito bem. Só que tem um impacto social também, a Guerra do Paraguai. Porque quando os escravizados voltam, os ex-escravizados voltam da Guerra do Paraguai, alguns seus senhores querem submetê-los novamente àquele trabalho que eles exerciam antes da guerra. E o alto oficialato, ele fica muito... acaba que ele assume a causa abolicionista. Então, tem ali uma ala do exército que vai apoiar os ex-escravizados para conquistarem sua liberdade. Então, a Guerra do Paraguai ela teve um impacto
social, na medida em que também fez com que o exército se tornasse, pelo menos em alguma medida, abolicionista, favorável à abolição da escravidão, tá? Então, a Guerra do Paraguai, que é amplamente exaltada, e quer dizer, até hoje, até mais não, mas a galera, de uma forma geral, que gosta da história de guerras, geralmente fala que foi uma campanha vitoriosa, e de fato o Brasil venceu a guerra, né? O Brasil conseguiu assassinar lá o Solano Lopes. Mas, na prática, as consequências foram terríveis para o Brasil. Foram terríveis. Enfim, e aí culminou com o fim da monarquia, né? Muito bem. Agora, eu estava falando no início da aula que o Brasil teve algumas chances, uma chance de ouro, e que não aproveitou. A chance de ouro que eu destaco tem a ver com a questão da escravidão também. Bem, o que acontece que em 1850, eu já falei disso aqui, é aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. A grafia, pessoal, Eusébio de Queiroz, eu já vi em vários lugares, muitas vezes com Z, tanto o Eusébio quanto o Queiroz, né? E já vi Eusébio com S e o Queiroz com Z. Então, tem vários, e aí os documentos mais antigos trazem com Z. O português foi modernizado, então já vi também em documentos oficiais, inclusive em livros especializados com S, tá? Então eu adotei a grafia S. A Lei Eusébio de Queiroz, ela foi muito importante. Das leis abolicionistas, a que eu acho mais importante de todas foi a Lei Eusébio de Queiroz. Claro, a mais importante de todas é a Lei Áurea, né? Porque liberta definitivamente os escravos, os escravizados. Mas a Lei Eusébio de Queiroz, ela foi muito importante pelo quê? Pelo seguinte, na verdade, a Grã-Bretanha, que nosso Davi gosta muito dela, a Grã-Bretanha já tinha feito uma lei que dava para ela o direito de apreender navios. A Grã-Bretanha já estava fazendo isso antes, mas aí a partir de 1845, na lei Bill-Aberdeen, a Grã-Bretanha começa então a aprender navios. E aí eles pegam o navio, prendem o navio, libertam os escravizados, levam de volta para a África e prendem os navios. E aí não deixa circular. Muito bem, então a Grã-Bretanha, que era muito poderosa, falou assim, a partir de agora, se vocês não abolirem o tráfico negreiro, a gente vai fazer isso. Acontece que essa lei já existia no Brasil. Desde 1831 já havia uma lei, chamada Lei Feijó, que já previa a abolição do tráfico negreiro. Só que essa lei nunca foi cumprida. Né? O pessoal simplesmente olhou para a lei e falou assim, fica isso. E aí a Lei Bill-Aberdeen, né, o ato, né, Bill-Aberdeen, foi que dava, então, portanto, a prerrogativa para a Grã-Bretanha. E aí a Grã-Bretanha começou a exercer uma pressão ensurdecedora sobre o Brasil. Tem que acabar, tem que acabar. E aí, pressionados pela Grã-Bretanha, o parlamento brasileiro aprova a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Então, a partir daquele momento, o Brasil não pode mais comercializar escravizados trazidos da África. Então, acabou a escravidão? Não. Porque, na verdade, qual que era a expectativa em relação à Lei Eusébio de Queiroz? Que, pouco a pouco, a escravidão acabaria. Eles queriam deixar a escravidão morrer. Eles não queriam acabar com a escravidão. Ela queria deixar morrer aos poucos. Por isso foi protelando até 1888. Demoraram ainda 38 anos para que acontecesse a abolição da escravidão. Só que houve um impacto imediato, porque tinha uma galera que investia nesse negócio, porque é um negócio extremamente lucrativo. Pegar pessoas num determinado local e trazê-las e vender a preço absurdo. É um comércio muito lucrativo. Por isso que a facilidade que esses traficantes tinham fazia com que eles então investissem bastante dinheiro, porque o retorno era imediato. Então, os caras não tinham mais esse negócio para fazer, porque o comércio ilegal, que continuou sendo feito, ele era arriscado. Então, se você, por exemplo, contratasse lá um traficante ilegal para buscar lá 2.000 escravos no Golfo de Guiné, e aí trazia, mas aí chegava, deparava com o navio britânico, e aí você perdia toda a sua mercadoria, entre aspas, né? As pessoas estavam ali, então é um investimento muito arriscado. Bem, então o que os caras começaram a fazer, esses antigos investidores?
eles começaram a realocar esse capital. E parte desse capital foi utilizado para justamente fazer reformas no Rio de Janeiro. A década de 1850, também conhecida a Era Mauá, é um período de uma breve e significativa, breve e significativo surto industrial. Então, a década de 1850 é um período em que o Brasil voa abaixo. O Brasil, assim, começa a bombar. O Brasil, bombar no sentido positivo, o Brasil começa a se desenvolver bastante. Então, economicamente falando, a década de 50 ela pôde se desenvolver graças a esse capital que não era mais direcionado para o tráfico de pessoas, mas aí agora direcionado para o desenvolvimento industrial e de logística do país. Então, o industrial, então, ele começou a investir em alguns galpões para produzir coisas, sei lá, desde enxada até, sei lá, fivela de cinto, ó. Coisas assim que só vinham exclusivamente da Grã-Bretanha. Obviamente que a Grã-Bretanha, ela vai ter, claro, ela tem um mercado cativo aqui no Brasil, mas a parte do seu negócio vai parar. Parte do seu negócio lá aqui com o Brasil vai parar, mas enfim, porque o Brasil começa a substituir essas mercadorias que vinham de fora. Mas em alguma medida, em pouca medida no final das contas, tá? De qualquer modo, essa pouca medida que esse investimento que foi feito para a substituição das mercadorias que vinham de fora fez com que o Brasil tivesse um pequeno surto industrial. E, sobretudo, o investimento na formação da estrutura, da logística dos grandes centros urbanos, por exemplo, principalmente no Rio de Janeiro, né, que era a corte. Então, há um desenvolvimento, tem um sistema de iluminação pública, as ruas são largadas, porque havia também uma preocupação com surtos e pandemias que poderiam acontecer, né, por causa da proximidade, a baixíssima salubridade das moradias das pessoas, porque, né, até hoje nós temos um problema seríssimo no Brasil, que é o do saneamento básico, imagina 150 anos atrás. Então a situação era muito mais precária, a população sofria muito mais, né, com as péssimas condições de vida. E aí os surtos que apareciam, os vírus que apareciam, os micro-organismos responsáveis por vetores de doenças, né, se espalhavam numa velocidade muito maior do que hoje, né? Enfim, então a gente percebe, por exemplo, como que é necessário no mundo inteiro repensar esse modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje, porque a gente percebe que um dos fatores catalisadores do espalhamento da doença tem a ver justamente com a péssima condição de vida de muitas das populações que estão sendo afetadas. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, ali naqueles centros urbanos, há um planejamento, portanto, para melhorar as condições viárias e também de vida das pessoas lá. Bem, portanto, a década de 1850 é um período de desenvolvimento econômico e o desenvolvimento urbano graças a esse capital que é destinado, que é retirado, né, do tráfico negreiro e destinado para outras coisas. Agora, o que acontece ao mesmo tempo? O tráfico interno de escravizados aumenta. O que é o tráfico interno? A galera começa a trazer escravizados de outras regiões, lá da região açucareira, lá da região aqui de Minas Gerais. Então, de várias localidades, os escravizados começam a ser trazidos para o Brasil. Só que a gente viu que o preço desses escravizados era absurdo, aumentou significativamente. Olha, antes de 1845, o preço dos escravizados, R$ 375.000, R$ 384.000. Então, a partir de 1850, o preço sobe de uma forma assim, 3 vezes, pelo menos, duas, quase 3 vezes o preço praticado anteriormente. Portanto, era um negócio muito caro. Então, capitalisticamente falando, comprar escravizados internamente no Brasil era que você tinha que gastar muito dinheiro. Mesmo assim, alguns fazendeiros, principalmente ali da região do Rio de Janeiro, das fazendas de café, continuaram comprando. Então, aumenta o comércio de escravizados, um comércio interprovincial de escravizados. Então, eu estava vindo de outras províncias, só que o preço aumentou demais, porque a demanda era grande
e a oferta era pequena. Ao mesmo tempo, começa também, com em 1850, a vinda de imigrantes. O Brasil já tinha tido experiências de estímulo de imigrantes para cá, mas as experiências foram extremamente traumáticas. Por quê? Porque muitos imigrantes que foram trazidos, que eram pessoas pobres, foram submetidas a um regime de trabalho também com características de escravização. Obviamente que esses imigrantes eles se rebelaram, então houve revoltas antes de 1850, inclusive. Eles se revoltaram porque eles reivindicaram que eles não poderiam. E outra coisa, quando eu sou um fazendeiro, sei lá, do Oeste Paulista, e eu preciso de 3.000 pessoas para trabalharem para mim. Aí o que eu faço? Ao invés de comprar escravo, eu pego essa grana e aí pago a passagem desses imigrantes. Então, mando o emissário lá reúne esses 3.000 pessoas e eu pago a passagem, a hospedagem, enfim. Quando esses imigrantes chegam aqui, eles já estão endividados. E por estarem endividados, eles vão ter que trabalhar muito tempo para, de repente, conseguirem alguma coisa depois. Então, eles são pagos, mas o salário vai sendo descontado naquela dívida que ele já havia contraído. Ou seja, no final das contas, ele não recebia nada, vai ficar trabalhando por muito tempo. Não existiam as leis trabalhistas, e aí esses imigrantes trabalhavam, e, enfim, em péssimas condições. Inclusive, alguns apanhavam quando se revoltavam, quando questionavam, enfim. O certo é que houve revoltas contra esse tipo de sistema de trabalho, até que no final das contas, ao invés dos donos de fazendas pagarem a viagem, quem bancava o custo dessa viagem era o Estado brasileiro. A partir de um determinado momento, o Brasil começou a pagar para esses imigrantes virem para cá. E o que é interessante também é que o Brasil se empenhou para fazer isso porque havia uma política ali meio que inconsciente, mas a longo prazo ela se tornou uma política deliberada de branquear o Brasil, de branquear, trazer então europeus para tornar o Brasil mais branco, né? Enfim, e aí então o Estado brasileiro começa a bancar a viagem desses imigrantes, e aí então a situação melhora bastante. Bem, então, uma parte daquele capital que era utilizado para o tráfico de escravizados, o tráfico internacional, foi também utilizado para pagar a passagem desses imigrantes que vieram para cá. Agora, muitos dos imigrantes, principalmente na segunda parte do século XIX, eles vieram para o sul do país. E lá no sul do país eles estabeleceram uma relação bem interessante assim para produzir. Mas eles tiveram acesso à terra. E isso faz uma baita diferença, porque os caras, sei lá, na Itália não tinham nada. Quando chegam aqui no Brasil, eles recebem um pedaço de terra, pelo qual eles têm que pagar, mas aos poucos eles vão se estabelecendo e vão se tornando produtivos. Mas houve um estímulo para os imigrantes prosperarem, o que não aconteceu, por exemplo, com os escravizados, nem aqueles alforriados, nem os ex-escravizados, né? E uma evidência disso é a primeira lei agrária que nós temos aqui no Brasil. Essa lei ela já estava sendo discutida no Congresso há algum tempo, mas ela vai ser só aprovada em 1850. E essa lei ela é muito importante porque ela dá as características da nossa estrutura fundiária até hoje, tá? O que acontece? As terras que estavam aí no país. Deixa eu contar uma coisa rapidinho, que eu vou falar disso depois, em uma outra aula, de um outro assunto. Mas, enfim, por muito tempo, desde o período medieval, a terra era do rei. Toda a terra era do rei. Então, por exemplo, você pensa assim, ali no Reino dos Francos, quem tinha a terra era o rei, o Carlos, né, o Carlos Magno. Ele que tinha a terra toda. Bem, agora, o Carlos Magno, inclusive, começou com essa história. O que ele começou a fazer? Ele começou a fazer aquele sistema de suzerania e vassalagem. Então, ele concedia o direito de usufruto da terra. Então, o que ele fazia? Ele ia lá, chamava um nobre, e aí esse nobre era vassalo dele, mas o nobre seria um suzerano da terra. Então, o rei dava uma terra para esse nobre. Esse nobre, por seu turno, fazia ali um esquema, um contrato oral de servidão
com uma série de servos, e esses servos então tinham acesso à terra para produzir, não para eles, mas para o senhor feudal. Muito bem, então, desde o período medieval, criou-se uma tradição de acesso à terra por concessão do Estado, concessão do rei. Então, a maioria das pessoas que tinham terra na Europa até um determinado momento, e no Brasil até esse momento, conseguia a terra por doação. A gente lembra que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui e tal, aí passaram 30 anos, fizeram as capitanias hereditárias, e aí os reis portugueses concediam a terra para um capitão donatário, e esse donatário então redistribuía essa terra para pessoas que pudessem torná-la produtiva. E essas pessoas então recebiam grandes fazendas chamadas de sesmarias. Bem, então essa tradição de doação de terra, ela veio desde o período colonial aqui no Brasil, e aqui neste momento, no século XIX, era assim também. Então, muita gente recebia de doação de terras pelo rei. Então, o acesso à terra não era regulamentado, não tinha uma lei específica. Cara, eu quero aquela terra ali. Eu posso comprar? Não, não pode. Então, porque toda a terra que existia pertencia ao rei, toda a terra, teoricamente. Claro que tinha gente que já estava lá, sei lá, o tataravô dele já era sesmeiro, o tataravô dele já era capitão donatário, enfim, né? Então ele tinha acesso à terra. Só que essa regulamentação previa o seguinte, que a terra só poderá ser adquirida por meio de compra. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente, por exemplo, vai fazer um aluguel, a gente tem que ter um avalista. O que é o avalista? Por exemplo, eu vou morar nesse apartamento que eu estou aqui agora. E aí, o aluguel custa R$1.000. Aí eu faço um contrato com o proprietário, só que eu tenho que ter 2 pessoas para me avalizar. Essas 2 pessoas para me avalizar serão responsáveis, por exemplo, se der algum problema comigo, essas 2 pessoas vão ter que pagar para mim. Então é um voto de confiança que você dá. Então você tem que ter um respaldo para você conseguir, né, fazer o aluguel. No caso aqui da lei de terras, qual que era o respaldo para você conseguir comprar a terra? Ter terra já. Então, você já tinha que provar que tinha terra, e aí, com essa comprovação que você podia comprar mais terras. Entretanto, aí você pensa, não, então muita gente comprou terra. Não, muita gente simplesmente pegou a terra e forjou lá um documento comprovando que a terra, o título da terra, né? Fez lá um documento com o título da terra e falou assim, essa terra é minha, tá? Enfim, no final das contas, a lei que foi aprovada em 1850, ela impedia que pessoas de classes mais baixas tivessem acesso à terra. Quem são as pessoas de classe mais baixa? Homens brancos pobres, homens e mulheres, né, brancos pobres, alforriados, ex-escravizados, homens pardos e os próprios escravizados. Então, essa galera, o povão, de uma forma geral, simplesmente não teve a possibilidade de ter acesso à terra. Não teve. E isso, no final das contas, acabou fazendo com que, no Brasil, nós temos, desde então, a gente tem uma alta concentração fundiária. O Brasil é imenso, o Brasil é gigantesco, a gente tem muita terra concentrada nas mãos de poucas pessoas. E de onde vem isso? Justamente dessa estrutura legislativa que vai impedir por muito tempo algumas pessoas de terem acesso à terra. Então, pessoas mais pobres... Obrigado, hein, moço? Não sei quem está catando. Estava aparecendo facção central, mas enfim, começou um negócio diferente. Enfim, bem, no final das contas, então, o Brasil tem uma alta concentração fundiária, né? Então, muita terra nas mãos de poucas pessoas, e a gente tem um problema agrário muito sério, né, no país. E é um problema muito controverso, é um problema que as pessoas mal conseguem conversar, enfim, mas seria um assunto para ser debatido urgentemente, porque a gente tem visto que tem acontecido com as nossas terras, né, no Brasil, principalmente nessa semana de alto calor. A gente já vê que, por exemplo, tem gente que não tem responsabilidade alguma com a preservação das nascentes, dos leitos dos rios, das florestas e por aí vai. Então, se não houver uma regulamentação,
daqui a alguns anos, esse calor que a gente está sentindo não vai ser a regra geral. E aí a gente não vai ter água para beber. A gente está com um planeta que está sendo destruído. Então, se a gente não mudar um modelo aí desse negócio aí, o negócio vai ficar complicado, viu, moçada? Vai ficar complicado. Enfim, mas o Brasil tem essa vocação criada ali na Lei de Terras. E esses escravizados, eles precisavam, né? Eles precisavam ser, de alguma forma, deveriam ter sido acolhidos no Brasil. Porque, no final das contas, você tem ali uma galera, o Brasil tinha ali, por 1888, cerca ali de 10 milhões de afro-brasileiros, mais ou menos, 10 milhões. Desses 10 milhões, a maioria esmagadora já era livre, já era alforriado, já tinha escapado, enfim. E a galera também, ali na década de 80, começa a fugir das fazendas. Cara, não vou ficar aqui não, vou embora, enfim, né? Tem uma charge do Ângelo D'Agostini que mostra a galera fugindo, mas a charge ela não é muito realista, porque mostra os negros bem vestidos, assim, o que não era uma realidade. Eles eram muito maltratados, né? Então, portanto, a precariedade das suas roupas, a precariedade do modo de se vestir, do modo de, enfim, né? É claro que por mais que haja uma estrutura que submeta uma grande quantidade de pessoas a uma situação muito horrível, é claro que a pessoa, muitos de nós, resistiremos. Nós teremos, a gente vai tentar fazer daquela situação a melhor possível, ou a menos sofrível possível, né? Então, tinha gente que caprichava, por exemplo, tinha gente na senzala, fazia decoração, tentava fazer uma decoração, mesmo encravada na pedra, colhia uma flor ali no campo, colocava uma florzinha dentro de casa. Então, assim, a gente tem fome de pão, mas a gente tem fome de beleza também, né? Então, mesmo numa situação extremamente violenta, como é a escravidão, as pessoas também tentavam ali alguma forma de ter um pouco de dignidade. Bem, mas o que no final das contas aconteceu foi que, com a abolição da escravidão, não foi feita nenhuma organização, não foi feito nenhum planejamento, nenhuma estruturação para fazer com que essa população se colocasse no mercado, se colocasse no mundo. Então, deliberadamente, o Estado brasileiro fez o possível para marginalizar essa galera. E, portanto, essa galera ficou marginal. Agora, isso são milhões de pessoas que tiveram filhos e netos e bisnetos e tataranetos que foram marginalizados. Em algum momento, isso cobra o preço, né? E o Estado brasileiro, de uma forma geral, pouco fez para desmarginalizar essa população. Ao contrário, se você pega o corpo jurídico, né, as leis, né, do país, as leis criminais, as leis civis, a gente vai perceber, na verdade, que a todo momento, deliberadamente, um esforço para marginalizar cada vez mais essa população. Até hoje a gente pensa assim, até hoje a gente tem um monte de preconceito em relação às pessoas mais pobres, e entre as pessoas mais pobres estão os descendentes dos ex-escravizados. Então a gente foi herdando um preconceito, racismo e outros problemas, outras opiniões, outros estereótipos de populações antigas. E aí a gente acaba reproduzindo isso. E aí, a reprodução disso se dá no nível pessoal, porque vira e mexe, porque hoje a gente tem celular, a gente filma. Mas antes, imagina quando não tinha celular. Então as pessoas falavam na cara dura. Com o celular, já sabendo que a pessoa pode ser filmada, a pessoa fala, discrimina, pratica racismo, por aí vai. Agora, então, portanto, tem a questão pessoal, mas tem uma questão estrutural. A questão estrutural que tem que ser também discutida e debatida, porque estruturalmente você tem o favorecimento de determinados grupos em detrimento de outros. E esses outros, geralmente, são os descendentes dos ex-escravizados, né? Então, o Brasil nunca lidou seriamente com a questão dos descendentes dos ex-escravizados. A gente sempre jogou essa questão para debaixo do tapete, dizendo o seguinte: mas nós somos todos iguais, nós somos todos seres humanos,
Enfim, nós sabemos isso pressupostamente, mas na prática não é assim que funciona. Não tem nada de nós somos todos iguais. Muito antes, pelo contrário, infelizmente. Ô, moçada, tem alguma questão, tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Enfim, eu pensei que ia vir mais gente. Pareceu que não. Aí, ó, a Maria Clara, que ligou aqui a aula, nem é nem é de Nova Lima, apareceu e ficou aqui. Isso quer dizer, não sei se ela ficou muito tempo. Mas enfim. Ô, moçada, tá tudo tranquilo aí? Alguma questão que vocês gostariam de perguntar? Eu vou descompartilhar minha tela aqui, já vou parar de gravar. Eu falei de alguns pontos.